convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 1. Este será a porção das Escrituras que trabalharemos nos próximos domingos. Especialmente hoje, faremos a leitura do versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Na Almeida Revista Atualizada, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tem essa diferença de palavra, verbo, que são sinônimas. Vamos orar. Pai eterno, todo-poderoso, santo, temível, justo, nessa noite, eu peço a tua misericórdia e peço que o Espírito Santo, com toda a misericórdia, use a minha vida para falar da tua palavra, para falar do teu Filho, para falar do Senhor, para que a tua igreja seja edificada. Senhor, apesar das minhas limitações, que o teu Santo Espírito transforme, mesmo nas palavras mais incompreensíveis que saem da minha boca, em palavras de vida e de conhecimento ao teu povo. Abençoa cada um aqui presente, Deus. Eu peço isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dentre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o de João talvez seja o mais usado pelos cristãos de todos os tempos, e até pouco tempo, possuindo o versículo mais conhecido por todos os crentes. João 3,16. Todo crente deveria saber. Apesar que, hoje em dia, Mateus 7,1 já está disputando ali cabeça a cabeça. Que diz: não julguem para que não sejam julgados. Quando João ele escreve esse evangelho, os de Mateus, Marcos e Lucas já circulavam nas igrejas há mais de 30 anos. Então, por que João escreve? Um pouco diferente até dos 3 evangelhos anteriores, segundo a cronologia das nossas Bíblias, João ele escreve esse evangelho principalmente para defender a igreja de um ataque, de uma heresia terrível da época, chamada gnosticismo, que no grego, gnosis, significa o conhecimento. E essa heresia que estava atacando a igreja ali nos primórdios da igreja, ela dizia o seguinte: olha, a matéria é essencialmente má. O espírito, sim, é bom. Essa é a grande heresia do gnosticismo, do qual João escreve esse evangelho para combater. O problema dessa heresia qual era? Que ela negava 3 verdades centrais do cristianismo. O gnosticismo dentro da igreja negava: 1, a criação; 2, a encarnação; e 3, a ressurreição. Por quê? Porque a matéria para eles era má e a única coisa que era boa era o espiritual. Nos versículos de 1 a 18 do capítulo 1 desse evangelho, nós temos esse famoso prólogo de João, que é um resumo de todo o evangelho, que apresenta da seguinte maneira. Pode ser resumido, na verdade, todo o evangelho de João na seguinte afirmação: a glória do Deus vivo é revelada somente e plenamente em Jesus Cristo, vero homem, vero Deus.
totalmente homem, totalmente Deus. Deus sempre, desde a eternidade, homem desde a encarnação. E o texto que nós vamos trabalhar nesta noite, ele começa assim: no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era o verbo. Esse evangelho, ele vai nos trazer à memória algo muito semelhante a uma outra obra, escrita por Moisés, lá em Gênesis. Vamos lá rapidamente em Gênesis? Gênesis 1:1. O Evangelho de João começa: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E aqui, em Gênesis 1:1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha só, João, ele faz alusão a Gênesis 1:1, indicando a primeira criação lá no Gênesis e apontando para a segunda criação em Jesus Cristo. Para os leitores judeus daquela época, para eles era fácil identificar essa semelhança lá com o Pentateuco, com o primeiro livro do Pentateuco, o Gênesis. Nós vemos esse paralelismo que é costumeiro dos judeus, e nós percebemos a semelhança que o princípio, em Gênesis, e o princípio no Evangelho de João, que vai indicar o quê? Existência. Existência. Esse princípio indica antes do tempo existir, antes da criação de todas as coisas, no começo de todas as coisas, antes mesmo do tempo começar a ser contado. Nós temos a nossa mente apresas à ordem cronológica das coisas. Então, todos aqui, até as mulheres que não gostam de falar a idade que possuem, muitas delas, elas sabem o ano que nasceram, o dia que nasceram e o mês que nasceram. Todos nós sabemos. Nós nos lembramos, não todos, mas alguns, que o primeiro dia de aula, o prezinho, o primeiro ano, ou um dia importante, a formatura, ou o dia do nascimento de um filho, de uma filha, nós guardamos na memória essas datas importantes e às vezes nós guardamos também na nossa memória datas muito tristes. Talvez o dia do falecimento de um pai, de uma mãe, de alguém muito querido. E aí é marcado. E nós marcamos isso daí com uma unidade chamada tempo. Mas o texto lá em Gênesis e o texto aqui em João não fala do tempo como sendo uma unidade. Pelo contrário, ele já vai apontar para nós essa dificuldade que nós temos acerca de entender o que João está falando como sendo algo maravilhoso. Porque ele vai falar o seguinte: Jesus Cristo, no princípio, era. Ele não diz Jesus Cristo, o verbo, a palavra, no princípio foi. Porque se ele dissesse foi, teve criação. Mas ele já era, antes de todas as coisas terem sido criadas. Gênesis 1 diz o quê? No princípio Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas, e mais. No original, no hebraico, vai usar a palavra com uma força impressionante, chamada ex nihilo, ou seja, Deus do nada, do inexistente, fez surgir. É diferente, por exemplo, nós pegamos um minério chamado ouro e derretermos esse minério e formatarmos no modelo de uma aliança
ou de qualquer outro objeto, com qualquer outra forma. Já existia isso na natureza. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria da onde? Ele pega material da onde? Onde são os recursos para que Ele vai lá modelar? Não tem. Ele cria a partir do desejo do coração dele. Do coração dele. Ele deseja e ele determina. Fiat lux, haja luz. E houve luz. E ele faz isso como está registrado nas Sagradas Escrituras. Mas aqui em João, que eu quero chamar a atenção de vocês, é o quê? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus. A palavra estava com Deus e era Deus. Aponta para algo muito importante, apesar de ser notório, rejeitado por muitas seitas e rejeitado por aqueles hereges que estavam entrando na igreja do Senhor quando João escreve este evangelho, apontando para uma criação do Pai, produzindo através da matéria o Filho. E esse é um ponto doutrinário muito importante para nós. Na unidade do ser de Deus, há uma pluralidade. Aqui nós vemos apontando para dois, o Pai e o Filho. Mas também já nos dando margem para a Trindade, que posteriormente viria ao nosso conhecimento o próprio Espírito Santo. Explicar a Trindade? Não vou tentar explicar a Trindade para vocês. Sabe por quê? Porque é impossível explicar. Como um só Deus, ao mesmo tempo é três. Mas não são três deuses. É um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é maior? Quem veio primeiro? Não tem maior. Eles são uno em essência, em poder, em autoridade. Eles, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus. Teólogos dizem, olha, tente explicar a Trindade, perderá a cabeça, ficará louco. Mas se negá-la, perderá a alma. Não serei eu que vou tentar explicar. Mas o texto aqui, nesses dois primeiros versículos, e é importante que vocês guardem isso no coração de vocês, vai apontar para Jesus Cristo como sendo o centro, e mais do que o centro, como sendo o primeiro, o já existente antes de todas as coisas virem a existir. E no cristianismo, esse cristocentrismo, ela é fundamental. É fundamental, não tem como ser chamado de cristão e não ter Jesus Cristo no centro da nossa fé. Não tem como. É loucura isso. E aqui o João, o apóstolo, ele vai apontando para Jesus Cristo como aquele que sempre existiu, apesar da nossa dificuldade de trabalhar com essa questão de tempo. E eu, estudando essa passagem, eu ouvi algo do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu gostei bastante, que ele dizia, a grande dificuldade nossa em trabalhar com questões de eternidade, como os quais o João, o apóstolo, está tratando aqui nesse primeiro capítulo, no primeiro versículo, é que nós não somos capazes de sair do tempo cronológico. Por exemplo, de entendermos que a eternidade não é unidade de tempo. E ele usou um exemplo que eu achei muito bacana. Ele dizia o seguinte, 100 menos 10, 90. Se você tem 100 reais, você me der 10 reais, você fica com 90 reais. Ok? Só que ele fala, olha só, se você tirar, não 100, mas tirar, sei lá, 100 milhões de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade.
E se nós tirarmos 2 bilhões de anos, é ano para dedéu, né? Tirarmos 2 bilhões de anos da eternidade, quanto sobra? Continua sobrando a eternidade. É sobre isso que João está falando. Jesus Cristo, Deus, o Pai, eles têm a mesma essência e eles não foram criados, pois são eternos. Eternos. O Verbo é a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, antes que todas as coisas fossem criadas. Então nós vamos perceber que aqui Jesus, ele também é criador. Aliás, lá em João, versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? A palavra. E sem ele quem? A palavra. Nada do que existe teria sido feito. O que João está falando? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok? Mas quem criou os céus e a terra? Foi a palavra. Jesus também criou os céus e a terra. Jesus criou todas as coisas, pois Ele é Deus. Ele é Deus. Diferente de algumas pessoas que dizem que Jesus é um Deus. Jesus não é um Deus. Jesus é Deus. De forma suprema, o prólogo resume a forma como a palavra, esse verbo, estava junto com Deus no princípio e mostra aqui em João, no decorrer do Evangelho, que esse Deus, Jesus, ele entra na nossa esfera de tempo. Em determinado momento da eternidade do Senhor, ele decide entrar na nossa linha de tempo. É quando ele encarna. Talvez vocês devam ter já ouvido acerca desse mesmo texto, uma tradução da palavra, verbo, como sendo logos, ou melhor, traduzindo, logos, que realmente é difícil traduzir, porque expressa não apenas esse conceito de verbo sempre existente, mas para nós, sim, é uma palavra em ação. O verbo, essa palavra, é o Senhor Deus em ação, criando todas as coisas e existindo antes que nada existisse. Nós vemos também, no versículo 2, um reforço do versículo 1 que diz: Ele estava com Deus no princípio. Ele era Deus. E aí a gente vai perceber que essa afirmação encontra confirmação do próprio Senhor Jesus Cristo. Onde? Por exemplo, em João 14:9, ele diz para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Nós vemos também que depois, lá, quando Tomé, ele diz: só acredito vendo e tocando nas chagas, Jesus ressurreto aparece para Tomé e diz: olha, você crê porque você vê? Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Mas toque aqui nas minhas chagas, toque aqui do meu lado, na minha ferida. Então Tomé toca e confessa e diz assim: Senhor meu e Deus meu. Senhor Deus e meu e Deus meu. O que isso significa, meus irmãos? Em primeiro lugar, o cristão não adora um homem, pura e simplesmente. Não adora um homem. O cristão não adora um Deus com aparência humana.
ou mesmo um homem que foi divinizado, que se divinizou. Não. Não foi um belo dia, um homem chamado Jesus Cristo recebeu do Pai um poder e ali se transformou em Jesus Cristo, que nós adoramos. Também Deus não desceu da sua glória e tomou uma aparência do homem, Jesus Cristo. Não. E aí que vem a grandeza da coisa. Aquele a quem oramos, e por intermédio de quem todas as coisas foram criadas, que tem todo o poder para fazer todas essas coisas, é aquele que encarnou, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, encarnou. Se esvaziou. E aquilo que nos é incompreensível se tornou tangível. E aquilo que não era possível ver a Deus, através de Jesus Cristo, pudemos ver. E aquilo que era impensável, um ser que do seu coração criou todas as coisas, inclusive eu e você, decidiu encarnar, se diminuir, ao ponto de habitar no nosso meio e sofrer por cada um de nós a morte e morte de cruz. E morte de cruz. Então guardem esses versículos nos seus corações, porque se vocês não entenderem isso, nunca poderão dizer, eu sou cristão, eu sou cristã. Se vocês não entenderem que Jesus Cristo é Deus, eterno, incriado, todo-poderoso, mas encarnou por decisão dele, por amor a nós, para nos salvar, então não faz sentido a nossa fé. Nenhum sentido. C.S. Lewis, ele diz a respeito de Jesus Cristo algo que me chamou bastante atenção. C.S. Lewis diz o seguinte: em relação a Cristo, apenas uma de 3 opções é possível. Uma, ou Cristo, Jesus, ele é um mentiroso. Por quê? Ele não é aquilo que ele diz ser. Ou Jesus Cristo é louco. Por quê? Ele não é aquilo que ele acha que diz ser. Ou Jesus Cristo é verdadeiro Deus. E Jesus diz, eu sou. Eu sou. E nos próximos domingos nós veremos no mínimo 7 afirmativas saídas da boca do próprio Jesus Cristo, dizendo, eu sou. Lembra bastante o êxodo do que vimos pela manhã? Quando Moisés pergunta para Deus, quem me enviou? E Deus responde, eu sou o que te enviou. Diga que o eu sou. Aqui nós veremos nos próximos domingos Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou a videira. Eu sou. Várias vezes ele vai dizer, eu sou. Mas talvez você já saiba disso. Que Jesus Cristo é Deus verdadeiro, Criador não criado, poderoso, ao ponto de nascer da Virgem Maria e morrer na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, para nos salvar.
E diante desse conhecimento, nós devemos guardar no nosso coração que todo esse poder, registrado nas Sagradas Escrituras, onde diz que o número de estrelas são mais numerosas, se fossem contadas, seriam mais numerosas do que grãos de areias da praia. Ou seja, tem mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias do mundo. A Bíblia diz que Deus conhece cada estrela e a chama pelo seu nome. Temos sobre a face da terra, hoje, vivendo, mais de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Essas que estão sobre a terra. Mas já viveram bilhões no passado. Mas se você olhar para a palma da sua mão e olhar para as suas digitais, você vai descobrir que em todos esses bilhões de pessoas, não tem uma digital igual a outra. Não tem uma pessoa que é igual a você. Deus te fez único. Única. Não tem ninguém igual a você. Porque você é especial? Não, porque Ele, o Senhor Deus, é especial. E te tornou o que você é pela graça e misericórdia dEle. E Ele te conhece pelo seu nome. E Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece todas as estrelas. Ele conhece o presente. Ele conhece o futuro. Ele conhece os teus pensamentos. Aqueles que você guarda no mais fundo do teu coração. Aqueles que ninguém nunca ouviu sair da sua boca. Aqueles que você tem medo de pensar neles. Deus conhece cada um desses pensamentos. Jesus Cristo é Senhor de cada uma dessas almas. Porém, se você parar para pensar que esse Deus, que sempre foi, é e sempre será, te conhece tão bem, ao ponto de saber que você era inimigo dele, e a ponto de saber que mesmo ele morrendo na cruz do Calvário, lavando a sua vida com o sangue dele, Jesus Cristo, mesmo assim, ele enxerga o quanto nós temos dificuldades de entender quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o Senhor Jesus Cristo. E como nós temos essa dificuldade. E afirmo que não é sua dificuldade, é minha também. Pois se nós tivéssemos a plena consciência e a capacidade de ler esses 2 versículos, no princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, e nós dissemos, Deus está comigo, Deus está com você, é pelo nome de Jesus Cristo que nós somos salvos, é pelo nome do Filho que nós temos acesso a Deus. Se nós tivéssemos essa compreensão tão plena, tudo seria tão diferente em nossas vidas. Não significa que não possa ser.
só significa que precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para que o nosso coração seja quebrantado. Não uma, não duas, mas muitas vezes. Para que não sejamos como Narciso, que se alegrava com o reflexo da sua própria aparência. Para que não sejamos ouvintes da voz da serpente, mas que possamos nós olhar e declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Sempre foi. Não é porque eu estou dizendo que Ele é. Ele sempre foi, é e sempre será. E aí então, entendendo isso, me submeter à vontade desse Deus maravilhoso, Criador, amoroso, Redentor, Salvador das nossas almas, e dizer para Ele o que Ele disse para o Pai no Getsêmani: a nossa vontade é uma, mas contudo não seja feita a nossa vontade, Jesus, seja feita a tua vontade, Jesus, meu Deus, meu Salvador. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, por nós muito mais, porque recebemos a revelação do teu Santo Espírito e temos as Sagradas Escrituras que dizem constantemente que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Verbo, que Jesus Cristo é a Palavra, que Jesus Cristo sempre existiu. Não foi criado, é Criador. Ó Pai, que teu Santo Espírito fale em nossos corações todo santo dia, até aquele dia que estaremos junto ao Verbo, junto à Palavra, junto ao Teu Filho, junto ao Senhor, de uma maneira onde o nosso cérebro, a nossa incapacidade que foi concedida através do pecado original e essa dificuldade que temos de entender a tua grandeza, então será totalmente expurgada de nós e ali nos dobraremos, não apenas de maneira gestual, mas com todo o nosso ser criado por Ele, e contemplaremos a tua beleza, ó Jesus, e contemplaremos a tua majestade, e ali nos alegraremos em Jesus, nosso Deus. Enquanto isso não acontece, ó Pai, tem misericórdia, tanto Santo Espírito, ajuda-nos a compreender. Jesus Cristo perdoa os nossos pecados, pois nos falta temor muitas vezes, nos falta reverência, nos falta a atitude de render-se aos teus pés e entregar tudo aquilo que somos e temos para honrar e glorificar o teu nome. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de todos aqueles que dizem ser cristãos. Ajuda-nos, assim, de verdade, a sermos cristãos, parecidos contigo e conhecedores da tua majestade, grandeza e poder. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu peço. Amém.